O Chacoalhando Pensamentos de hoje foi escrito por mim, Celinha Ferrarese, e tem o título Elias e a Viúva de Sarepta, parte 1. Se você gostar desse material, pode acessá-lo também no YouTube, no Facebook ou no blog, todo sob o título Chacoalhando Pensamentos. Eu amo essa história. 1 Reis 17, 10 a 16, eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Elias foi um profeta extraordinário, foi um dos mais importantes da história de Israel. Um dia Elias foi até uma cidade chamada Sarepta. Quando chegou, sentou-se na entrada da cidade e de repente viu uma mulher que não sabemos o nome. A única coisa que sabemos é que ela era viúva. Ser viúva quer dizer que perdeu o esposo por haver morrido. Isso é muito triste, é óbvio. Mas naquele tempo era muito mais difícil do que agora, porque uma mulher viúva não tinha nenhuma ajuda de ninguém. Muitas daquelas mulheres tinham que sair a pedir esmolas às pessoas para que lhe dessem algo para comer. Quando, além das viúvas, elas tinham filhos, a situação era pior ainda. Elias sabia de tudo isso, mas quis provar a fé dessa mulher. Foi uma ordem de Deus. Chamou-a e lhe pediu amavelmente que lhe trouxesse água. A mulher sabia que Elias era um profeta do Senhor, por isso se sentiu preferida por ele ter pedido esse favor a ela. Assim ela foi até o poço, jogou o balde bem fundo, tirou água e levou até Elias. Mas logo veio o segundo pedido de Elias, que nos dias de hoje até pode parecer cruel. Falou que ela devia dar de comer a ele. A mulher se lamentou muito e lhe disse que só tinha um pouco de farinha e azeite e só dariam para fazer um pão para ela e para o filho e que daí não tinha mais nada. Ela também contou que tinha saído à procura de lenha e que pretendia preparar aquele último pão. Depois ia esperar a morte por causa da fome. Ela já não tinha mais nada para dar a seu filho nem a ela para comerem. Elias lhe pediu então, de qualquer maneira, que fizesse o pão primeiramente para ele. Ai, que difícil isso, né? E depois ele disse que Deus o avisara que a farinha da botija não ia faltar e que a viúva teria bastante azeite. Ué, nesse tempo havia uma grande seca em Israel. Não chovia e isso fazia com que tudo fosse se acabando. Então o que Elias estava pedindo exigiu uma grande quantidade de fé daquela mulher. Ela podia haver se negado, dizendo assim, que não tinha mais nada. Eu já falei para você, profeta, que eu só tenho um pinguinho. Porém, ela decidiu acreditar. Fez o pão e o levou até Elias. Viu como o profeta comia o pão tranquilamente, enquanto ela pensava que talvez ele a tivesse enganado. Quem sabe, né? Porém, o profeta lhe disse que fosse ver a botija. E sabe o que aconteceu quando ela foi ver? Estava cheia de azeite e também tinha muita farinha. A seca durou vários anos e em todo esse tempo não faltou azeite nem farinha na casa daquela viúva. Sabem por que isso aconteceu? Porque ela estava disposta a confiar em Deus, mesmo não entendendo o que ele lhe pedia. Assim é sempre. Deus quer fazer milagres em nossa vida, mas nós não podemos fazer, mas não pode fazê-los porque às vezes nós não somos obedientes ao que ele nos pede. Puxa, devemos atender, aprender e confiar no Senhor e fazer o que ele nos pede, mesmo quando não entendemos. Bem, porque pode ser que Deus queira fazer um milagre, mas primeiro ele necessita que nós confiemos nele. É importante aprender a ter fé, que implica em confiar no Senhor, embora não sejamos capazes de entender o que ele nos pede sempre. Abraço gigante, Celinha Ferrarese.